Bom dia, meus queridos. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, eu sou professor de física. Já estava na hora, né, de eu atualizar um pouco esse canal. E vamos dar continuidade aos conteúdos do segundo ano do ensino médio, ou segunda série do ensino médio, como você preferir. E na aula passada, na última aula, eu expliquei para vocês o que é a temperatura. Eu nem lembro se eu resolvi exemplos. Foi bem começo do ano, né? Eu nem me recordo disso. É, Vamos recordar o que é a temperatura? A temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas. A gente viu que tudo o que é matéria, tudo que possui átomos, né, prótons, nêutrons e elétrons basicamente, ele possui uma temperatura característica. Tudo está vibrando. Né? E eu nem me recordo também se eu cheguei a explicar isso há muito tempo. Que essas vibrações elas não chegam a uma vibração zero, né? O átomo ele não possui uma energia cinética igual a zero justamente por causa de uma propriedade da mecânica quântica e também porque quando se chega ao zero Kelvin, o volume ele se torna zero, o volume ele se torna negativo também. Então, se o volume é negativo, ele é como um buraco. Então, a gente deu esse pontapé inicial a respeito do estudo do comportamento da matéria no que diz respeito à sua agitação molecular. E agora a gente vai para a parte da calorimetria, do estudo do calor. Então, o que é o calor? O calor na física ele é definido diferente do que a gente costuma utilizar essa palavra no nosso dia a dia. Quando nós falamos que, putz, o dia está muito quente, o dia está um calor insuportável, a gente está querendo dizer que a temperatura ambiente ela tá elevada, certo? O que é o calor para a física? Na física, o calor ele não é definido como uma temperatura elevada. O calor ele é definido como uma energia térmica que sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Deixa eu ver se tem a definição aqui. Pronto. A IA, né, ela fracassou aqui miseravelmente, mas observem o seguinte. Inclusive uma diferença, né? Agora eu vou começar a dar aula em slide. Eu acredito que seja algo mais lúdico. Os meus alunos acabaram pedindo isso e eu fiquei mal acostumado. Mas os exercícios eu vou estar resolvendo em outros vídeos clássico, né? Resolvendo na hora. Aqui nessa imagem dá a entender que o calor ele sai do cubo de gelo para esse metal aqui, para esse corpo mais quente. Só que não é desse jeito que funciona. Eu tentei mudar, né, pedir para mudar, só que ele não conseguiu mudar. Eu deixei aí mesmo que está bem bonitinho. Então, o calor é essa energia em trânsito. Observem o seguinte. Eu acabei de afirmar para vocês que todo átomo ele possui uma vibração, uma agitação. Nós vimos também os tipos de agitações. Os tipos de agitações. A agitação responsável pela variação da temperatura nessas moléculas. Por que eu estava falando isso mesmo? Eu já até me esqueci. Enfim. Então, o grau de agitação das moléculas, ele vai passar essa energia cinética dessas moléculas que estão se movimentando numa velocidade muito grande, ela vai ser transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É só a gente fazer um experimento. Eu, por exemplo, moro em Porto Velho, Rondônia. Aqui faz um calor desgraçado. Se eu pegar um cubo de gelo e deixar em cima da pia, o que vai acontecer minutos depois? Vai estar só a poça de água. O que vai acontecer depois de mais alguns minutos? Vai ter evaporado completamente. A gente vai estudar todos esses processos dentro desse conteúdo de calorimetria, inclusive. O que aconteceu com esse cubo de gelo? O cubo de gelo ele absorveu o calor do ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele está mais quente. Entendeu? Essa questão de quente e frio, gente, quando eu falar mais quente é porque a temperatura está mais elevada. Quando eu falar mais frio é porque a temperatura tá menos elevada do que um corpo A, ou corpo B. Enfim. Então isso aconteceu em decorrência da absorção da energia térmica que saiu desse ambiente ou dessa superfície da pia para o gelo. Agora, se eu deixasse, por exemplo, no balcão da pia uma panela quente, o que vai acontecer com essa panela depois de algumas horas?
a gente chama isso de equilíbrio térmico. É o próximo calor? Não. Próximo slide. O calor, quando a gente coloca uma panela nessa pia, ele vai ser transferido da panela, que é um corpo que está numa maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Naturalmente, a natureza ela sempre vai procurar estar em equilíbrio. Tá? A natureza tem essa característica, ela sempre vai procurar estar em equilíbrio. A maioria dos fenômenos que acontecem na natureza é justamente ela procurando estar em equilíbrio. No calor, não é diferente. O que vai acontecer? Eu tenho um corpo de maior temperatura em contato com um corpo de menor temperatura. Naturalmente, esses dois corpos vão entrar em equilíbrio térmico. No instante em que o corpo ele entra em equilíbrio térmico, acabou. Agora que eu parei para pensar que a minha figura vai estar bem em cima do slide, né? Tanto faz. O que eu tava falando? O TDAH tá batendo forte hoje. Eu literalmente tenho TDAH. Eu não sou aquelas pessoas que é desatenta e não tem TDAH e diz que tem TDAH. Então, a natureza ela vai procurar estar em equilíbrio térmico e o calor ele só existe quando os dois corpos estão em temperaturas diferentes. Sempre uma temperatura maior e uma temperatura menor. Graus de agitação de moléculas diferentes entre dois corpos diferentes quando estão em contato. E aí, quando eles entram em contato, há a energia térmica, na qual a gente chama de energia térmica, né? Que é o calor. A energia térmica é o calor. Então não se esqueçam disso, é sempre da região mais quente para a região mais fria, nunca o contrário. Por quê? A gente vai estudar nas próximas aulas, mais na frente, bem mais na frente, a respeito das leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é chamada de conservação da energia. A conservação de energia é a lei mais sagrada da física. Não existiu nenhum fenômeno, nenhum evento da natureza que violou a conservação da energia. Então, a gente vai estudar a respeito da conservação de energia e só utilizando a conservação da energia é possível, sim, só utilizando a primeira lei da termodinâmica, a gente colocar um cubo de gelo numa superfície mais quente, o gelo ele ficar mais frio e a superfície quente ficar mais quente. Mas como que isso é possível? Se eu tenho 10 joules de energia trocadas entre o cubo de gelo, saídas do cubo de gelo para o metal, eu vou estar respeitando a conservação da energia. Então eu tenho 10 joules que saem de um corpo A que vai para o corpo B. Então a energia ela não se perdeu, ela não foi criada, ela nem foi destruída, ela foi apenas conservada. Ela se transformou em outro tipo de energia. Apesar de que a energia ficou mais... a agitação das moléculas ficou mais agitada, né? O grau de agitação. Só utilizando essa primeira lei da termodinâmica é possível isso acontecer. Um corpo ficar mais frio e um corpo ficar mais quente quando os dois estão em contato. Entretanto, a segunda lei da termodinâmica ela vem justamente para direcionar, para apontar a direção certa de onde o fluxo de calor tem que sair de um corpo A para um corpo B, ou de um corpo B para um corpo A. Então, a entropia é quem define que a energia térmica em trânsito, que o calor, ele sempre sairá do corpo mais quente para o corpo mais frio, nunca o contrário. E isso explica por que está errado a gente dizer que o frio ele está saindo de uma sala, o frio está saindo para fora. Não é o frio que está saindo. Porque se eu digo que o frio ele sai de uma sala para o exterior, eu estou dizendo que o corpo mais frio está transferindo calor para o corpo mais quente. Não é isso que acontece. É o ambiente quente que transfere energia térmica, troca calor com um ambiente mais frio. Ok? Então, o calor é isso. Inclusive, eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês, tá? Eu fiz ele no Gama. Excelente, maravilhoso. E agora a gente vai para as unidades de energia. Se calor é energia em trânsito, qual que é a energia de calor? Tô ficando louco. Qual que é o sistema de unidade, qual a unidade de medida do calor? Da energia? Joule, sempre será joule. Só que a gente costuma utilizar dentro do conteúdo de calorimetria
uma outra unidade, uma conversão chamada de caloria. Então, uma caloria é equivalente a 4,18 joules. E quando a gente está trabalhando com escala de 1000, a gente coloca cacau, né? Como está aqui. Cacau! Olha só, nunca tinha... Enfim, né? Então, dentro do conteúdo de calorimetria, a gente tem dois tipos de calores. O calor sensível e o calor latente. O calor sensível, preste atenção, ele está relacionado única e exclusivamente na variação da temperatura sem alterar o estado físico dela. Se eu coloco um cubo de gelo em cima da pia e ele derrete completamente, ele se enquadra dentro do calor sensível? Não, porque houve mudança de estado físico da matéria. Ele saiu do estado sólido e foi para o estado líquido. Então ele não se enquadra dentro do calor sensível. Agora, uma panela, quando ela está esquentando um arroz ou quando ela está cozinhando um arroz, ela se enquadra dentro do calor sensível. Por quê? Porque a panela ela continua sólida. Graças a Deus por isso, né? Ela continua sólida. O que vai estar acontecendo ali é apenas a variação da temperatura. Isso se enquadra dentro do calor sensível. Inclusive, a gente tem um cálculo específico só para o calor sensível e um outro cálculo específico só para o calor latente. Então, o calor sensível ele está relacionado apenas com a quantidade de energia térmica que eu preciso para variar a temperatura do meu corpo sem alterar o seu estado físico da matéria. Sem passar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido também. Líquido para o sólido. Calor latente, por outro lado, ele já está relacionado com os corpos que mudam o seu estado físico de tanto absorver calor. O gelo, por exemplo, é um exemplo fácil, né, de ser utilizado. Então, quando o gelo ele descongela, ele entra dentro da categoria do calor latente, tá bom? Então, aqui a gente tem as temperaturas, ou os exemplos, né, de cada um dos casos. E a gente vai agora para a parte da capacidade térmica. O que é capacidade térmica? A capacidade térmica, gente, ele vai ficar um pouco mais claro quando eu for resolver alguns exercícios com vocês. A capacidade térmica ela está relacionada agora com a quantidade de matéria envolvida nesse processo de transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Então, por exemplo, pense no seguinte, o que é mais fácil a gente alterar a temperatura? 1 litro de água ou 1000 litros de água? É muito mais difícil, eu falei mais fácil, né? É muito mais fácil a gente alterar a temperatura de 1 litro de água do que de 1000 litros de água. Então observa que o que vai diferenciar de um litro de água para 1000 litros de água? Continua sendo água. Só que o que vai alterar é a quantidade de matéria que está envolvida no nosso processo. A capacidade térmica ela está relacionada justamente a isso. A capacidade térmica ela está relacionada com quanto calor um corpo precisa absorver ou ele precisa ceder para alterar apenas 1 grau Celsius da sua estrutura. Entendeu? Então, quanto maior a massa do corpo, mais energia térmica eu vou precisar para alterar a temperatura dele como um todo. Agora, quanto menor a temperatura, quanto menor a massa do meu corpo, menor vai ser a quantidade de energia que eu vou precisar para alterar a temperatura dele. Então, tentem pensar no seguinte, você acabou de limpar a panela lavar a panela, a gente não secou. E a gente joga já direto no fogo. Aquelas gotículas de água, elas vão evaporar, elas vão secar, elas vão absorver energia muito rápido. Então, em poucos segundos, talvez 1 segundo, no máximo 1 minuto e meio, elas já vão começar a borbulhar e aí elas vão evaporar. Mas por que uma água, 1 litro de água, ela não ferve na mesma velocidade que gotículas? Justamente por causa da quantidade de matéria que eu tenho dentro do meu recipiente. Então, quanto maior a massa do meu corpo, maior vai ser a energia que eu vou precisar fornecer a ele para variar a sua temperatura. Beleza? Acho que sobre a capacidade térmica ficou claro, né? Enfim. Agora a gente vai para a parte do calor específico. O calor específico ele está relacionado com a estrutura da matéria.
A gente vai ver mais na frente... eu esqueci de colocar uma tabelinha para vocês do calor específico. Mas o calor específico ele está relacionado com uma característica intrínseca do material. Observem o seguinte, a capacidade térmica ela está relacionada com a massa do corpo. Então a capacidade térmica ela é variável. Outra característica, a capacidade térmica nunca vai ter um valor negativo. Eu não sei se eu já expliquei isso no meu canal, mas tanto faz, eu explico de novo, eu falo de novo. Então a capacidade térmica nunca terá um valor negativo, sempre será um valor positivo. A capacidade, meu Deus, o calor específico, que é um C minúsculo, aqui na nossa capacidade térmica é um C maiúsculo. No nosso calor específico, ele já é um C minúsculo. O calor específico ele está relacionado com uma característica intrínseca da matéria. Tá? Eu nem sei se pode ser chamado de uma constante universal. Eu vou ver isso daqui agora. Não é uma constante universal, mas é uma característica individual de cada substância. E ela está relacionada justamente com a estruturação do átomo de cada um desses materiais, de cada uma dessas substâncias. A gente vai observar, por exemplo, a gente vai fazer um arroz. Sempre vai ser um exemplo do arroz, né, que eu vou utilizar aqui. A gente vai fazer um arroz e vocês utilizam uma colher de metal ou uma colher de silicone ou de madeira para fazer esse arroz, para mexer na comida, né, na panela quente. Se você utiliza uma colher de metal, você é um completo insano. Você é um psicopata absoluto e vá para o psiquiatra. Você não merece viver entre pessoas normais, né? Você precisa ir para o manicômio. A gente utiliza a madeira, a gente utiliza o silicone. Mas por que a gente não utiliza metal? A gente sabe que o metal ele é um ótimo condutor de energia térmica. E a gente vai ver no ano que vem que esses materiais que têm uma ótima condutividade, ele consegue uma ótima condutividade, ele tem na sua última camada da eletrosfera elétrons livres. E a gente vai ver que esses materiais que são ótimos condutores de energia térmica também são ótimos condutores de energia elétrica, que a energia elétrica ela está relacionada com a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, o calor específico ele vai estar relacionado justamente a isso. Então, ele tem um valor. O quanto o corpo ele resiste em variar a sua temperatura em apenas 1 grama. 1 grau Celsius de 1 grama. Vamos pegar, por exemplo, esse meu chaveiro aqui. Vamos supor que ele é todo metal. Tá? O calor específico dele ele vai dizer respeito a quanto calor eu preciso variar em 1 grau Celsius com apenas 1 grama de todo esse material aqui. Entendeu? Capacidade térmica ela já está relacionada com o quanto de energia eu preciso para variar em 1 grau Celsius a temperatura do meu corpo inteiro. O calor específico é apenas 1 grama. Tá? E essa é uma característica do material. Enquanto que a capacidade térmica precisa da quantidade de matéria, o calor específico ele já está relacionado com a composição da sua estrutura atômica. Tá bom? Então, os átomos que possuem elétrons livres na sua eletrosfera, eles são ótimos, na sua última camada, eles são ótimos condutores de energia térmica e de energia elétrica, enquanto que a madeira e o silicone já não o são. Tá? Então, aqui a gente tem a unidade de medida. A gente vai ver essa questão dessa equação já já. Então, existe uma tabela. Eu vou fazer para você essa tabela. Fazer não, eu vou só pegar uma foto qualquer. E essa tabela ela diz a quantidade o calor específico desses materiais. Mas a gente tem alguns exemplos aqui. A gente tem a água, que é 1 cal por grau Celsius. Perdão. A gente tem o alumínio, que é 0,22 cal por grau Celsius. O que isso significa? Significa que quanto menor o meu valor, aqui, ó, cadê? 0,22 é menor do que 1. Então isso significa que o alumínio ele consegue alterar a sua temperatura com muito mais facilidade do que a nossa água. Inclusive, é uma característica muito curiosa a respeito da água. O fato de ela ter esse calor específico muito alto, isso diz respeito que a água ela demora para esquentar e ela demora para esfriar. Então, a água ela não transfere energia com tanta facilidade para o meio quanto o alumínio
e o ferro. É só a gente fazer um exemplo simples. Se a gente esquenta, vamos supor, vamos deixar o, uma panela, só uma panela mesmo, né? Ó, tô usando muita panela. Tanto faz, vai a panela mesmo. A gente esquenta a panela e a gente esquenta uma panela que tem uma água, né? Uma água lá dentro. A gente bota as duas a 100 graus Celsius. Qual dos dois corpos vai esfriar primeiro? A gente desliga o fogo, óbvio, né? O quem vai esfriar primeiro é apenas a panela que não tem nada lá dentro. Por quê? Porque ela consegue ceder calor com mais facilidade do que a água. A água, diferente dos metais, se bem que a água ela não é só uma substância única, né? É H2O. Então essa composição aí ela acaba trazer essa característica de que a água ela não cede calor ou ela não absorve calor com tanta facilidade quanto os metais. E isso diz respeito à temperatura média da Terra. A água ela é um perfeito é uma palavra muito forte, né? Mas ela é um excelente calibrador de energia térmica do planeta. Enquanto que durante as 12 horas do dia a água ela vai absorvendo o calor do Sol, no que ela passa as outras 12 horas na noite, ela está cedendo calor para o ambiente, para a atmosfera. Então, quando amanhece, a água dos mares está fria, então ela vai absorvendo calor pouco a pouco, tá? E aí, quando fica de noite, repete esse processo. E o fato de ela ter esse valor alto consegue manter o equilíbrio do planeta, o equilíbrio térmico do planeta, tá? E aí a gente parte agora para a equação fundamental da calorimetria, que é o famoso Q-macete. Então, o Q é o calor, o M é a massa, a gente sempre vai. Sempre a palavra muito forte, mas geralmente nos exercícios a gente sempre utiliza a massa como sendo quilos, perdão, gramas, tá bom? Geralmente é sempre grama que a gente utiliza. Então, o calor específico é esse C minúsculo e o ΔT é a variação da temperatura. Observem o seguinte, o calor ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. E isso interfere demais no cálculo, no que diz respeito. O que significa um calor negativo? Se você faz um cálculo, vamos supor, o corpo ele aumenta a sua temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Você faz o cálculo e o calor dá negativo, está errado o seu cálculo. Ah, professor, mas é só um sinal. Um sinal ele quer dizer muita coisa. Em específico, dentro desse conteúdo, o sinal negativo está dizendo que o corpo ele está perdendo calor, ou seja, ele está esfriando. Se no exemplo que eu acabei de dar, ele sai de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, esse corpo está recebendo calor ou ele está cedendo calor? Ele está recebendo, então o calor, o Q aí ele vai ser positivo. Então toda vez quando o meu Q ele é positivo, a variação da minha temperatura ela é positiva, ou seja, a temperatura do meu corpo está aumentando. Ele está recebendo calor. Quando o meu Q é positivo, ele recebe calor. Quando o meu Q é negativo, a minha temperatura está diminuindo, ela está despencando e ele cede calor. Ele tira o calor do corpo dele e cede para o outro corpo. Bem, aqui já tem as explicações, exemplos práticos, que foi o aplicativo quem fez. Então, vamos terminar aqui. Na parte da calorimetria, eu vou estar resolvendo uma bateria de exercícios a respeito de tudo que a gente viu até agora, questões teóricas. Eu não gosto muito de questões teóricas, mas eu gosto mais de cálculo mesmo, né? Fui mal criado pelo professor Eli. Saudosíssimo professor Eli, melhor professor que eu já tive na minha vida. Então é isso, gente, a respeito da calorimetria, por enquanto. Né? A gente ainda vai ver algumas outras partes a respeito do calor latente. E essa equação aqui, ela é viável apenas para calor sensível. Calor latente, a gente vai utilizar uma outra equação. E a gente vai ver também o que acontece quando eu tenho dois corpos, mais de dois corpos, em contato. Em contato? Não existe, né? Em contato um com o outro. Qual que vai ser a soma? Como vai ser a somatória desses calores? A gente vai somar tudo?
a gente vai ver, eu vou explicar isso daí para vocês tudo certinho. Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês. E até o próximo vídeo. Falou!